Hoje fazem 57 anos que o Brasil entrou em um período de exceção que durou cerca de 21 anos, que não foi um período de liberdades, que não foi um período de democracia, que não foi um período bom para a história brasileira. Quem foi perseguido, quem foi morto, quem foi torturado, tem vivo na memória o que representou não o manifesto ou o movimento de 64, mas sim a implementação da ditadura militar de 1964, que durou 21 anos, que levou vida de pessoas inocentes e que durante muitos anos colocou um período do nosso país na lata do lixo da história. Bora pro vídeo, porque eu queria lembrar o senhor Braga Neto que a ditadura no Brasil nunca mais, tá bom? Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, em uma carta publicada ontem, o general Braga Neto, que vai assumir a pasta do Ministério da Defesa e aparentemente vai ser ali também o ventríloco do presidente Jair Messias Bolsonaro, emitiu um documento enaltecendo o trágico dia de hoje, o dia 31 de março de 1964, que segundo ele as Forças Armadas Brasileiras foram chamadas para manter a paz no nosso país, preservar as liberdades políticas, a democracia e tudo mais. Uma balela evidente de um general de pijama que vive do saudosismo, que foi um dos piores períodos da história brasileira. A ditadura de 64 aconteceu porque um grupo de golpistas quiseram tomar o poder. Basicamente por isso. Não tinha ameaça comunista, não tinha ameaça à política e à democracia brasileira. Você tinha assim um grupo ou outro muito minúsculo, muito pequena ali em uma região ou outra que se manifestava com um pensamento um pouco diferente do pensamento conservador brasileiro, mas não existia uma ameaça velada ou uma ameaça categórica à democracia brasileira. Chamar o que aconteceu em 1964, movimento de fortalecimento da democracia, é uma diarreia mental e um saudosismo militar que só existe basicamente na mente de torturadores, de ditadores e de fascistas, como o próprio ministro Braga Neto, ao defender que esse período de exceção na história brasileira foi um período que fortaleceu-se a democracia, que se manteve as liberdades individuais, e não foi isso que aconteceu. Só para vocês terem noção, por exemplo, de como esse período foi bom, além das vítimas, que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, mulheres grávidas, perseguidas, mulheres abusadas, homens e mulheres desaparecidos até hoje, corpos incinerados e vários desaparecidos, que a gente não sabe até hoje onde estão os corpos. Vários, inclusive militares da época, assumiram o que acabou acontecendo. A gente tem o caso do Vladimir Herzog, por exemplo, que foi assassinado. Tem o caso do filho da Zuzu Angel e tantos outros casos, o Peter Angel, e tantos outros casos que, se vocês fizerem uma pesquisa, ou virem aqui nesse canal mesmo e procurar outros vídeos que eu já falei sobre isso, aqui deve ter uns 4 ou 5 vídeos, talvez um pouco mais, sobre a ditadura militar que eu trouxe aqui nesse canal, desconstruindo esse mito criado por golpistas, fascistas, que hoje compõem a base do governo Bolsonaro. O próprio Exército Brasileiro, senhor Braga Neto, junto com a Marinha e a Aeronáutica, não compraram a sua narrativa. A gente precisa lembrar para o povo que estava com medo de que hoje tomaríamos um golpe, que o Exército Brasileiro tem um contingente de pouco mais de 400 mil homens, que em sua maioria são jovens e que não estariam talvez dispostos a dar a vida por um indivíduo tão tosco como o presidente Jair Messias Bolsonaro. Além disso, como a gente viu acontecendo em outros países do mundo, por conta das comunicações que a gente tem hoje, caso um golpista fracassado como o Bolsonaro, saudosista de um movimento de exceção, que inclusive foi expulso do Exército por insurgência, Bolsonaro, para quem esquece, armou um atentado terrorista contra uma adutora do Rio de Janeiro para protestar contra o Exército, instituição que ele diz hoje que tanto defende, por exemplo. Acabou sendo expulso do Exército por causa disso e depois acabou sendo absolvido, porque a gente sabe que, infelizmente, dentro das Forças Armadas acontece muito acordo de cavalheiros. Mas a gente sabe que os comandantes que deixaram as Forças Armadas nesse momento deixaram evidenciado que as Forças Armadas não serão utilizadas pelo presidente Bolsonaro para qualquer tipo de aventura política e também não embarcará em uma aventura de golpe. As Forças Armadas demoraram muito tempo para poder tirar da sua história, de certo modo, o peso do que foi o período de exceção brasileira de 64 a 85. Se os apoiadores do Bolsonaro não têm memória ou têm memória curta, os próprios representantes do Exército, com exceção desse generalzinho de pijama aí, o senhor Braga Neto, eles têm memória. Então, para quem está compartilhando,
dizendo que foi um período de exceção, que as Forças Armadas estão lá para manter isso, para manter aquilo. Eu queria lembrar o senhor Braga Neto que não cabe mais no nosso país ditadura, que o nosso país é um país democrático, e para que ele lembre do que eu estou falando, eu vou trazer uma pesquisa aqui mais uma vez, só para que caso ele tenha esquecido sobre o que é que o brasileiro apoia. O brasileiro, ano passado, em várias pesquisas, respondeu que apoia o regime democrático. Apenas 10% aproximadamente da população brasileira que apoia o genocida Bolsonaro defende o regime ditatorial, defende uma ditadura militar. Eu vou deixar para você aqui, senhor Braga Neto, para você ver que 75% dos brasileiros apoiam a democracia. E para o senhor que está com esse discursinho aí de saudosista do período fascista que o Brasil passou durante a ditadura militar de 64 a 85, 78% dos brasileiros disseram em pesquisa também que a ditadura militar ou regime militar, como vocês também costumam chamar, ou revolução de 64, ou movimento de 64, foi sim uma ditadura. Só para vocês terem noção como é que o povo brasileiro tem entendido a importância da democracia, que alguns anos atrás você fazia uma pesquisa dessa, cerca de 22%, especialmente no auge ali do bolsonarismo, cerca de 22% da população brasileira defendia a ditadura militar, a implementação da ditadura no Brasil. Hoje esse número, no máximo, oscila entre 10% e 12%. Então, senhor general de pijama, recomendo que o senhor mantenha a sua calma aí e entenda que a democracia brasileira, apesar de ser uma democracia reinstaurada há pouco tempo, né? A gente é uma democracia relativamente jovem, a gente voltou a ser uma democracia em 1988, mas eu queria lembrar para você, meu senhor, que a gente não vai permitir, em hipótese alguma, que a nossa democracia, que as nossas liberdades sejam usurpadas por um presidente genocida e fracassado e por um general frustrado que só em aceitar fazer parte desse governo golpista mostra a incapacidade e a inaptidão para poder estar à frente de qualquer tipo de comando de forças militares. Eu só espero, inclusive, que com o exemplo do Pazuello, que é especialista em logística, a gente viu como é que é ele trabalhando com logística, eu espero que esses 10, 12% ainda que apoiam a ditadura militar entendam que caso a gente vá para um regime de exceção, são os filhos de vocês que vão morrer por Bolsonaro. Vocês acham que realmente isso vai acontecer? Eu queria lembrar, inclusive, para as pessoas que continuam apoiando o Bolsonaro, que ele não vai conseguir implementar a ditadura no nosso país. Não cabe mais, não tem mais espaço. Nós, o povo, não vamos deixar. Em 64, o povo foi enganado, a população foi para a rua, mais de 1 milhão de pessoas pediam ditadura militar porque não entendia exatamente o que estava acontecendo. Vinha aquela comparação de que não queríamos virar uma Cuba, não queríamos ser tomados pelo comunismo. Pelo menos essa narrativa foi o que eles conseguiram emplacar na cabeça das pessoas que foram para a rua protestar. Hoje não está mais assim. Então, senhor Braga Neto, se você acha que vai conseguir apoiar um golpe de Estado, apoiar uma ditadura, comprometer as Forças Armadas, mesmo com cerca de 80% da população deixando categorizado que o que aconteceu em 64 não foi uma revolução, não foi um contragolpe, não foi um movimento, tampouco um movimento de resistência, e sim foi uma ditadura militar. E se você acha que você vai conseguir enaltecer esse discurso com 10% de gente maluca como vocês aí, por exemplo, que apoiam a ditadura militar, eu desejo boa sorte, porque essa aventura, ela já começa, caso você realmente queira fazer isso, fracassada. E a minha alegria vai ser ver você preso, o Bolsonaro tendo uma atitude exatamente idêntica ao do próprio Hitler, ou quem sabe, passando pelo que o Mussolini passou, só que ao invés de passar por isso por mãos de indivíduos que estarão na rua contra o presidente, talvez passe por isso pelos próprios apoiadores que estão tão fanatizados que poderão enxergá-lo como um traidor caso não consiga implementar o tal golpe que ele somente nos sonhos dele ele conseguiria realizar. Um sonho o Bolsonaro já realizou, que era matar pelo menos 30 mil. Ele já matou 10 vezes mais que isso por sua omissão como presidente da República no combate à pandemia 19. Queria lembrar aqui ao general Braga Neto que a gente não arredará o pé do nosso país, nós não aceitaremos nenhum tipo de cerceamento de liberdade política, de expressão, ou seja lá qual for. O nosso regime democrático, ele é recém-estabelecido e assim vai continuar. Vocês são passageiros e já cairão fora do governo e a gente vai ter uma normalidade. Mas o povo é quem vai poder deixar categorizado que a gente não vai aceitar
esse tipo de discurso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no canal, fiquem tranquilos que o nosso país é livre, democrático, e esse bando aí de senhorzinho que acha que porque tem uma estrela pendurada na testa, nas costas ou algo do tipo, vai fazer o que quer com o nosso país, e não vai. Como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.